Amém, irmãos, paz do Senhor. Essa é a palavra do dia. A palavra do dia está no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. E o versículo é o versículo 13. O versículo 13 diz assim a palavra de Deus: Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado come do que é do templo? Irmão, preste atenção à palavra de Deus, que as pessoas falam demais. A Bíblia diz que ninguém coloca freio na língua. A palavra de Deus diz no livro de Tiago que todos os animais o homem doma. E é mesmo, você vê que o cara doma uma baleia para fazer um filme, o cara doma um elefante para ficar em pé num círculo, o cara, os esportes radicais, o cara sobe os maiores montes, doma a natureza praticamente. Mas a Bíblia diz que a língua é um pequeno pedacinho de carne, ele não doma. No mundo, as pessoas não vão para a Bíblia para olhar as coisas, eles vão para a sua tese do seu coração. Você sabia, você está me ouvindo, que cada uma pessoa tem uma digital diferente, assim como as nossas opiniões nunca são igual a de ninguém, bem igualzinha nunca é. Se uma pessoa for solteiro e disser eu quero casar com um homem, se for uma moça, e se for um homem diz eu quero casar com uma mulher, que seja do meu jeito, que pense como eu, que coma como eu, goste de comer aquilo que eu gosto, que deseje fazer o que eu faço, você morre doido e nunca vai achar. O que você vai achar é uma pessoa que lhe ama e vive com você, suportando os seus defeitos. Aí é diferente. Para ele você tem defeitos, só que ele lhe ama e ele suporta. Isso acontece de ficarem velhos, quando não tem mais nem sexo mais no meio, mas fica companheiro. Às vezes um velho até discutindo com o outro. Já aconteceu muito de eu ver casal de velhinho, todo dia a velha xingando o velho. Bicho velho broco, só presta pra babar, todo mijar na calça, bicho velho, nem se domina mais. Agora imundo, ceboso. Aí o velho também, essa velha só presta pra falar, aquilo ali já são só companheiros. Mas aquilo ali, um dia eles tiveram uma lua de mel, que disseram que o outro era para ele, era um tesouro. Só que o tempo passou e os defeitos foram aparecendo. Ninguém é igual a ninguém. E essa é a razão de um país democrático, o camarada abrir a boca e dizer o que vem à venta. Eu acho que é assim. Outro diz, não, o negócio é assim. Agora imagine uma Bíblia dessa com 360, com 66 livros, aliás, não é 360 não, 66 livros, um absurdo de versículo desse, precisando interpretar no mundo espiritual, uma pessoa dizendo desinformado. Eu acho que a Bíblia ela não tem democracia assim para mim ser liberto, para mim dizer o que eu quiser. No meu ponto de vista, Deus é o chefe, o sumo sacerdote, o sumo pastor. Deus é o pastor e nós somos colaboradores. Agora, só que o que ele disser está dito e a palavra é real e ninguém pode contradizer a palavra. Isso aqui é a pura verdade. Ou então vira Torre de Babel, e essa é a razão de ter muitos ministérios, cada um entendendo de um jeito e omitindo pedaços. Cada um entendendo de um jeito e omitindo pedaços. Porque se repara o pessoal da cristã dizer que não tem pastor, quando a Bíblia diz em Hebreus 13:17, respeitai os vossos pastores e tal, e fala nisso no Rua de Campo.
adianta nada abrir a boca e dizer que não é para trazer dízimo para a igreja de jeito nenhum. Quando Deus diz você traga, porque senão você vai fazer muito projeto, mas tudo vai se acabar em nada e eu vou jogar fora da tua casa só porque a minha casa está deserta. Ele diz assim, Ageu, capítulo 1, diz em Malaquias, e em muitos lugares. Outros dizer que pastor não vive da igreja de jeito nenhum. Não vive da igreja. Ainda interpretar que vive do evangelho porque prega o evangelho. É muita falta de orientação espiritual. Repare essa palavra. 1 Coríntios 9, 13. Você que estuda a Bíblia, que vai olhar esse estudo aqui que eu estou mostrando para você, diz assim, não sabeis vós que os que administram, quem é que administra a igreja? É o pastor. Os que administram o que é sagrado, administra o que é sagrado. Por exemplo, que administra o que é sagrado, comem do que é do templo. O templo é a igreja. O que é do templo que o cara come? O dinheiro que entra lá e que o povo que é do templo que dão. Então o cara administra o que é sagrado, que nem eu administro aquela igreja, pagando 10%, que é o dízimo dos dízimos para o Tesouro Nacional, pagando a água, que desde quando eu cheguei ali que eu pago a água daquele pessoal ali em redor, que é tudo enganchado na igreja, daquele Cildo que mora lá, de todo mundo, do Josimar que mora lá, a luz eu pago tudo. E aí compro as coisas, pago, a igreja nunca foi desmoralizada por ninguém. Fiz aquela igreja com maior dificuldade, sem o ministério me ajudar. Não tem ninguém que abra a boca e diga que ajudou naquela igreja. Se disser, porque o dinheiro foi desviado em viagem. Foi tudo eu que fiz aquele prédiozinho. Com a ajuda de Deus, primeiramente Deus, e eu administrando. Deus me deu sabedoria. Primeiramente eu tinha gerenciado fazenda, tinha cuidado da minha própria casa. Aí cuidei da igreja de Deus, administrando até o dia de hoje. Eu administro a igreja, o que é sagrado de Deus, que aquilo ali é sagrado. Todo objeto daquela igreja é sagrado. Ele diz, e não sabeis que os que administram o que é sagrado come do que é do templo. E o que é do templo? É tanto que lá no livro de Malaquias, ele diz, traga o dízimo à casa do tesouro. Tinha um tesouro na igreja de Deus. Para que haja mantimento na minha casa. Manter é manter um pastor, ter mantimento. Ali na igreja, essa área social, era para ter comida ali como nós já fizemos no passado. Hoje ninguém liga mais para isso. O amor esfriou. Mas era para ter ali do jeito que era, bolacha, toda coisa, açúcar. Não para mim, até hoje eu tenho vivido sem precisar. Nunca peguei 1 quilo de açúcar naquela igreja. A não ser que alguém disse, não, bora dar um sacolão pro pastor. Isso aí eu agradeço a Deus. E as pessoas da ação social que deram várias vezes, Maria Silva, que é da ação social, depois que ela trabalha, antes dela, outros, e agora muitas vezes não vamos dar para o pastor não está trabalhando, ele está doente, vamos dar para ele, agradeço de todo o coração. Mas eu mesmo chegar lá, meter minha mão, roubar, sem ninguém ter me dado, não faço isso, não tenho coragem não. Meu coração não deixa eu fazer isso não. E aí, mas quantas pessoas às vezes não têm comida, tem os filhos, não têm comida. Tá um pai de família sozinho trabalhando com um bocado de filho, que nem até aquele Josimar que mesmo passa dificuldade. Se tivesse, o cara, rapaz, dá essa comida que tem aí para ele. É o mantimento da igreja. E o pastor, se ele for trabalhar, agora teve esse final de semana, vocês viram uma coisa que vocês presenciaram. Vocês que estão no grupo, eu vou passar isso para vocês. Eu fui pro ramal atrás de ganhar um dinheirinho para pagar algumas contas. Aí peguei, fiquei preso lá por causa da chuva. Aí vocês foram
viram o que aconteceu. Perdi de estar no culto que o pastor tinha dado ordem que tivesse para receber as credenciais. Ontem eu fui lá pedir perdão a ele. Digo, meu pastor, o senhor me conhece. O senhor sabe que toda coisa que o senhor convoca, eu sou o primeiro a chegar junto. E não tenho esse costume de viver desobedecendo o senhor. Ele disse, não, pastor, eu sei. Aí o senhor aí me deu até uma carne, me deu umas cabeças de cebola, um alho, umas coisas. Nós conhecemos lá, em Talém. E ele disse, o senhor não é homem desobediente, não. Eu digo, pois é, meu pastor, eu estava no ramal com o carro preso. Pois bem, aquilo ali, repare bem, perdi o culto, perdi a escola dominical, perdi o culto da noite do domingo, perdi a ordem do meu pastor, porque eu estava trabalhando. Se eu viver só de trabalhar, para onde é que vai a igreja? O pastor é separado para a obra. Se você pegar a Bíblia olhando com os olhos espirituais, você vai ver que Israel era 12 tribos. 11 tribos trabalhavam e a tribo de Levi cuidava da obra do Senhor. Morava perto do tabernáculo e cuidava da obra. E como eles não tinham trabalho, as outras tribos davam o mantimento e eles comiam. É uma coisa séria e Bíblia, meu irmão. A gente não pode dizer as coisas da cabeça da gente, não. É por isso que muita gente pega cartilha. É porque fala demais, não presta atenção às coisas. E a Bíblia diz que de toda a palavra ociosa que nós dizemos, nós vamos dar conta dela. Nós vamos dar conta dela. Olha que diz a Bíblia em 1 Coríntios 9 e 13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo. Tá vendo aí? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar. Assim ordenou também o Senhor. É uma ordem de quem? Do Senhor. Se não fosse do Senhor, eu não pegava, não. Mas ele disse no livro de Deuteronômio, todas as coisas consagradas que vier é de Arão e dos seus filhos. É de Arão e dos seus filhos. Um tempo desse houve um mal entendido aí, porque as pessoas compram aquelas coisas com oferta de sacrifício. E pertence a vocês, toda coisa da igreja pertence a vocês. Aí eu vendi um ar-condicionado daquele. Aí a Jaqueline estava com problema para pagar o negócio da moto, eu fui e emprestei para ela. Disse que foi uma hora do bafafá, falando que não era para dar as coisas para os outros, giritó. Muita gente falou, eu também entrego para Deus, não quero contenda com ninguém. Fico na minha, imaginando que Deus é o juiz. Depois eu falei para ela, minha filha, você vai receber, traga esse dinheiro de volta. Me deu vontade de chegar lá na igreja com ele na mão e dizer, tá aqui, pessoal, o dinheiro. Mas depois eu digo, não, uma coisa vai puxando outra, eu já quero sair fora disso. E peguei e orei até Deus revelar para mim quem foi que se envolveu com aquilo. Ficaram tudo meio desconfiados. Mas eu que administro, eu nunca fui cabo ladrão, nunca fui cabo de estar desviando as coisas de um canto para outro, sem dar satisfação. Eu falei por uma inocência que tinha arranjado esse dinheiro. Quem estava lá na igreja eram meus irmãos, nunca imaginei que ia criar isso aí. Mas tudo bem, isso não quero falar sobre isso. Mas está aqui a palavra dizendo, não sabeis que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo. Você pode olhar aí com seus olhos. E os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar. Aí olha o que diz o 14, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, tá vendo? Quem é que anuncia o evangelho? Que vivam do evangelho. Eu tenho que viver do evangelho, não posso viver de trabalho secular. Porque ou uma coisa ou outra. Ou uma coisa ou outra. Ou eu sou um trabalhador autônomo, ou eu sou um pastor. Essa é a palavra. Eu fico olhando aquela igreja central. Não consigo me mover.
Quem passou por aquela igreja pode fazer 3 igrejas daquela que enche. E o pastor José sempre foi um homem muito trabalhador, de que desempenha o seu papel de trabalhador. Ganhou muito dinheiro. Ontem ele contando para mim que já era para ser o homem mais rico do Cruzeiro. Mas deixou. Ele perguntou a Nilson, fechou o açougue, o Edelson. Fechei, meu irmão, não podia trabalhar não. Aí não pode deixar na mão dos outros, e os outros não cuidam que nem nós. Aí o pastor José disse assim, diz que o olho do dono engorda o gado dele. Aí ele disse, eu era para ser o homem mais rico do Cruzeiro. Eu digo, quando eu conheci o senhor trabalhava debaixo do Plínio Hotel, o senhor tinha muito dinheiro. Ele disse, deixei na mão dos outros, compraram o carro e ficaram bem, e eu peguei um prejuízo grande. Digo, pois eu não podia trabalhar, eu fui e fechei. O meu filho não tinha muita experiência, novinho ainda. E era muito difícil para ele, o aluguel muito alto, e luz e tudo. Eu administrava com o maior cuidado para não entrar no vermelho. Eu digo, ele não vai aguentar não. Fui sair. E ele foi se empregar numa loja. E nós conversando, e o pastor dizendo. E aí eu olhando para ele lá, desde madrugada, ele sai 4 horas. Passa o dia todo na casa de carne, quando dá meio-dia ele deixa, vem em casa, dorme um sonozinho de tarde de volta e fica o outro lá. Daquele jeito ali não dá tempo para visitar ninguém não. Quando chega à noite o cara tá cansado, vai para casa, tem uma coisa para fazer. Não dá tempo visitar. Aí por não dar tempo visitar, o rebanho passa pela igreja, mas um bocado se some, se acaba em nada. Porque ninguém foi atrás, não deu tempo, que tem que trabalhar. O pastor é um cuidador da obra, vive da obra, tá aí a palavra dizendo, ele vive da obra. Tanto na administração, como na pregação, como nas visitas do povo. Agora nós fazendo essa campanha de oração, a gente vê como as pessoas ficam satisfeitas. Quando a gente chega, fica alegre, a gente dá a oportunidade. Para dono da casa, para o dono, a gente vê eles dizendo, estou muito feliz que vocês chegaram aqui na minha casa. Isso é visita, isso é coisa boa. É tanto que eu não vou tirar definitivo. Eu vou deixar de fazer assim como campanha, mas vai ter um grupo evangélico que vai viver disso. Na segunda-feira, por exemplo, procura uma casa, vai lá, conversa. Se alguém está fora do evangelho, vai procurar. Aí conversa, nós vamos, no dia que eu não puder ir, eu mando esse grupo. Nós vamos mostrar para aquela pessoa que nós estamos sentindo a falta dele, vamos conversar com ele. Vamos orar mais ele, se precisa chorar mais ele. Esse é o pastoreio. Mas essa é a palavra de Deus, que Deus abençoe cada um. Sai do asfalto e na parte de barra. Em nome de Jesus, preste atenção na palavra. Porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho da palavra. Não tenha uma tese formada no seu coração, porque isso é ruim. Eu não gosto disso e por isso eu digo isso. As igrejas não pode ser uma pensão. Não faça da igreja uma pensão, porque a Bíblia diz que Jesus é um pão que desceu do céu. No livro de João, eu vou revelar a palavra agora para você. Jesus é o pão que desceu do céu, é a comida. As pessoas hoje estão fazendo da igreja uma bênção. Aí você diz, por quê? Um restaurante. Vou falar uma palavra mais bonita, um restaurante. Aí você diz, pastor, revela melhor essa palavra. No restaurante você chega e diz que comida tem, o cara passa um cardápio de mudança. E se é uma pensãozinha simples, a mulher mesmo é o cardápio, a dona é o cardápio. Será que eles vão soltar pra cá, essa marcação toda aí? Ela diz o que tem aqui, ela diz, tem frango, molho, tem carne, Precisa soltar pra cá. de sol, tem bife, e aí vai dizendo as coisas que tem. Aí o cara diz, eu quero frango, eu quero bife. Mas cada governante Aquilo ali é colocasse o 2 povo quilômetros, que aí cobrar. As igrejas hoje virou um restaurante. Eu vou para a igreja fulana, que lá quem cobra. E eu gosto. Eu vou para a igreja fulana, porque lá
Tem Ele que falou que tava bom pra cá, o caminhoneiro, né? Ele disse que não tinha medo não, ele disse Eu vou que pra igreja fulano aqui, lá, quem trabalha no sábado. Há 11 anos atrás no restaurante. Agora vamos pro livro de João, capítulo 6. Jesus é o pão que desceu do céu. Eu comparo com a comida que antigamente, quando eu era menino. Quando eu era menina, minha mãe botava comida, ninguém nunca dizia, eu não quero isso aqui não, eu quero aquela asa, aquele pescoço lá. Porque os filhos eram criados com muito rigor. Ela botava o prato já feito. E a gente ficava olhando pro Ele que tá aqui não pode pensar nem em serenar, né? Não tinha coragem de tirar. E ela ainda dizia, abaixa o cara tira, descer mais aqui, do Cleber, celular. já é o suficiente. Ela botava, pega isso aqui, Já vai era. amarrador. O cara disse assim, mamãe, eu não quero isso que nem hoje, eu não quero não, eu Mas quero isso aí não teve aqui. salsicha, até porque não Pode tinha descer onde aquele ele rápido. ia tirar. Ou eu não quero isso assim, não. Coma isso aí, não diga nem que bolacha tem 4 cantos, porque o costume de casa vai à praça. Você vai vir envergonhado pelos cantos. Eu ficava com o que gostasse ou que não gostasse. Agora vamos com a palavra de Deus. Quando Jesus chegou num campo que pregou, sendo o pão que desce do céu, os fariseus não gostaram da pregação. Aí os discípulos de Jesus disseram, mestre, você ouviu que os fariseus não gostaram da tua pregação? Ele disse, vi, mas toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então significa que não tem que gostar ou deixar de gostar da pregação. O Gideão pegou 32 mil homens, Deus disse, pregue para ele. Gideão pegou, ninguém gostou da pregação, terminou em 300. Mas 300 dizendo, por Deus e por Gideão, por Deus e por Gideão, com a espada na mão dizendo isso. Todo camarada que está na igreja, mas não gosta da comida, não gosta do pastor, tudo que o pastor diz ele confere, diz que está errado, que está arruinando, que está com besteira, não é, esse tipo de crente não presta não é aprovado. Mas eu tenho o meu direito, eu estou num país democrático. Falar democracia está dizendo demo. Isso é coisa de cebosidade. O verdadeiro evangelho escuta a palavra de Deus e não tem mais contradição. Foi Deus que disse, foi ninguém mais contradiz com Deus. Foi ele que disse, ponto final. O pastor é o homem de Deus, o anjo da igreja está falando porque Deus mandou ele falar. Esse tipo de crente é uma maravilha, a gente convive com ele com alegria.